administração pública, dependendo do setor que você atuar, é muito comum que você participe do processo de criação das leis, criação das normas. Para isso, eu quero trazer uma divisão muito interessante para você, que é te explicar qual que é a diferença entre a norma, a regra e o princípio. Essa conceituação é importante para que a gente compreenda o grau de extensão de cada um desses elementos. Quando a gente fala de norma, eu preciso que você entenda que a norma ela é uma determinação. Se você entrou numa organização privada, acabou de entrar numa empresa, ali existe um conjunto de coisas que podem ser feitas e de coisas que não podem ser feitas, de condutas que são admitidas e de condutas que não são admitidas. Essa determinação, ela é imperativa, você não tem a opção de agir assim ou de agir assado. Existe uma determinação unilateral para que todas as pessoas que atuem naquele local ajam de determinada forma. E esse valor, essa determinação, ela é expressa por meio da norma. Então a gente vai ter um código de ética, a gente vai ter um regimento interno. Dentro do direito público, não é diferente. A norma, ela é a determinação em si, então é o conjunto das coisas que são admitidas e das coisas que não são admitidas. Mas eu quero que você pense na norma como um gênero, e dentro dela existe ainda uma divisão entre a regra e o princípio. E é aqui que a gente vai abordar o tema do vídeo de hoje, porque o princípio, ele é o valor que vai inspirar a criação daquela regra. Enquanto a regra é exatamente a determinação específica do que pode e do que não pode ser feito. Ficou confuso? Deixa eu te trazer um exemplo para explicar. Dentro da República Federativa do Brasil, dentro do nosso país, existe um valor muito importante que é o valor da livre iniciativa. Então aqui a gente sabe que esse valor ele vai inspirar a criação de todas as regras sobre o assunto. E existe uma regra específica que impede que o Estado ele estabeleça uma distância mínima entre comércios do mesmo gênero. Então, aquela lei local que fixa um raio de 5 km para estabelecimentos do mesmo nicho, essa lei ela é inconstitucional, ela não pode existir, ela não pode trazer essa determinação de distância mínima. Por quê? Porque isso violaria a livre iniciativa e a livre concorrência, que são valores da nossa República Brasileira. Agora, existe uma exceção para essa regra, tá? A exceção é no caso de postos de combustível, mas aí não por conta da livre concorrência, mas por uma questão de segurança. Imagine que você tenha 2 postos de combustíveis, um grudadinho aqui no outro. É muito perigoso se acontece uma explosão, por exemplo, nesse posto aqui, isso pode acabar gerando um efeito ainda maior se chegarmos no posto B. É por isso que admite-se a inclusão dessa distância mínima nos casos de postos de combustível. Mas o que eu queria falar para você é que, na verdade, veja que a livre concorrência é um valor. E a regra, quando ela vai ser criada, ela tem que respeitar esse valor. Quer ver um outro exemplo que eu vou trazer para você? No caso do pluralismo político. Existe um valor, um princípio fundamental no nosso Estado, que é o pluralismo político. Uma regra derivada disso é a liberdade para a criação de partidos políticos. Então, a criação, a fusão e a incorporação de partidos políticos é livre. O Estado ele pode estabelecer alguns requisitos mínimos que precisam ser cumpridos por todo mundo, mas ele não pode determinar se o partido A vai ter uma certa ideologia ou o partido B vai ter uma certa ideologia. Isso não está no âmbito da competência do Estado de determinar. Por quê? Por conta do valor que é o pluralismo político. Então, quando a gente fala em regra e princípio, eu tenho que pensar que o princípio ele é mais genérico e ele vai, inclusive, dele vai derivar a própria criação da regra.